Oi, pessoa do outro lado, tudo bem? Me fala uma coisa, você tem muito medo? Como assim? Medo de qualquer coisa, de se expressar, por exemplo. Se você tem, eu acho que você vai se identificar com o meu medo. Ai, como foi difícil começar esse vídeo, gente, de verdade. Olhar para a câmera direto é muito difícil. E coordenar as coisas, às vezes, para falar e enquadrar, é muito difícil, né? Mas tudo bem, vamos começar, né? Diz que tem que começar de algum lugar, né? Começa de um jeito, depois vai melhorando, né? Essa é a minha esperança. Então, gente, eu vim falar desse medo. Esse medo de se expressar, de se expor, né? Que a gente cresceu, talvez, tentando ser uma coisa e parecer uma coisa, talvez. E muitas vezes a gente deixou partes nossas escondidas, né? Esquecidas e que você talvez só não expressou porque você tinha um medo. E medo de quê? Muito provavelmente medo do julgamento, né? Eu confesso, eu tenho muito receio disso. Eu acho que a gente se assumir um ser imperfeito na frente de todo mundo, enquanto a maior parte do tempo a gente estava tentando esconder isso, né? Mostrar só o lado bonito, o lado bom, o lado que dialoga com o que todo mundo quer ouvir. Esse medo de ser imperfeito, de ser julgado, né, de ser avaliado, ele muitas vezes faz com que a gente deixe para trás os nossos sonhos também, né? Com que a gente não olhe para si mesmo com com o mesmo carinho que a gente olha para os outros, por exemplo. Porque você vê uma pessoa realizando um sonho, você fica feliz por ela. E você vai, comemora junto. Nossa, como eu fico feliz quando as pessoas conquistam coisas, né? Às vezes a gente assiste um programa de televisão, vê a pessoa lá ganhando, né? Tipo, sei lá, lata velha, a pessoa lá vai e reforma o carro da vida da pessoa. Você fica super feliz, você vê uma pessoa ganhando uma casa, uma pessoa que realmente, né, precisava daquilo, chegou na hora certa. Nossa, é uma felicidade no nosso coração. Você vê uma pessoa que queria engravidar, conseguindo engravidar. Você vê um amigo que queria, né, uma parceria, queria ter alguém na vida e conquista o seu amor. Gente, eu não sei vocês, mas isso me faz muito bem, né? Me faz muito bem para o meu coração. Eu sinto como se a gente realmente estivesse se conectando, né? Tivesse todos conectados, na verdade. E aí eu fico pensando, por que eu sinto tudo isso pelas pessoas? E quando eu paro para olhar para mim, né? Eu recentemente consegui fazer uma autoanálise. Eu penso, meu Deus, por que eu não posso, né? Por que eu tenho que ficar aqui esperando o momento certo em que tudo vai colaborar para que aquilo seja possível? Ai, gente, eu não sei. Eu não sei vocês, mas eu cansei de esperar. Cansei de esperar e coloquei na minha cabeça que eu tinha que acreditar nisso. Que eu precisava começar. E tá aqui, agora, falando com você que tá aí do outro lado. É o início da realização de um sonho para mim. Então, se você tá aqui comigo agora, eu digo para você, você tá participando de um momento muito especial da minha vida. Você, pessoa que não me conhece, não sabe nem meu nome ainda. Você que tá aí do outro lado, talvez cheia de coisa para fazer, cheio de problema para resolver. Você está participando do início de um sonho para mim. Talvez o sonho mais oculto e mais importante que eu guardava, né? Está oculto, estava guardado, né? Mas enfim, e eu acredito, sabe, que esse momento é um momento decisivo na minha vida, um momento importante. Já não sou mais uma menina, né? Tenho meus 40 anos aqui.
muita coisa eu já fiz, né? Eu já casei, eu já tive filho, graças a Deus, com as dificuldades que eu enfrentei, mas eu consegui. Agradeço muito a Deus por isso, por ter minha filha aqui comigo. E inclusive pelos desafios que a gente enfrenta junto. Todo mundo que é mãe e pai sabe o que eu tô falando. Eu já trabalhei muito, já estudei, né, para estar nessa profissão que eu exercia. E exerci por mais ou menos 20 anos da minha vida, até que eu desisti, até que eu resolvi romper com algo que eu já não via frutificar mais. Não foi uma coisa difícil, olha, não foi uma coisa fácil, né? Na verdade, exigiu muito emocionalmente de mim chegar a essa conclusão e tomar essa decisão também, né? Ironicamente ou não, eu já trabalhei a minha vida inteira, né, com a voz, falando com pessoas, só que numa escala menor, dentro de uma sala de aula. Foi aí que eu construí a minha experiência de trabalho, de vida maior, né, onde eu aprendi as maiores coisas que eu podia aprender. E onde eu também consegui confrontar muitos dos meus medos, muitas dos meus talentos, das minhas vontades, das coisas que eu achava que eu não ia conseguir, muitas coisas que eu venci. Mas enfim, é isso. Em um dado momento da minha vida, eu percebi que a minha saúde ela estava muito afetada. Provavelmente pelo meu emocional, que também estava muito afetado e desgastado. E o meu corpo vinha sofrendo muito com isso, vinha pagando caro, né, com a minha saúde, por conta dessa minha, talvez uma teimosia, né? Porque quando a gente percebe que algo não tá fazendo bem pra gente e a gente continua fazendo, é uma certa teimosia. Muitas vezes é uma falta de opção naquele momento também. E cada um tem o seu momento, respeito e entendo que muitos de nós não vamos conseguir, nesse momento, parar para se olhar. Mas eu consegui fazer isso. Eu consegui olhar para mim de um jeito diferente. Entender que eu devia continuar usando a minha voz também, mas de uma forma diferente, talvez, para compartilhar mesmo coisas. E da mesma maneira que eu tive essa dinâmica de ver pessoas aqui falando dos seus sentimentos, das suas vidas, dos seus sonhos, das suas reflexões, das suas dificuldades, né, dos desafios que enfrentava. Eu pensei, por que que eu também não posso fazer isso, né? Por que que eu, tendo toda essa experiência já de vida, eu não vou compartilhar um pouco disso? Eu já vinha ouvindo isso há muito tempo também, de pessoas dizendo, você devia escrever, você devia falar, você devia fazer isso, você devia, né, usar a sua voz, se expressar para que outras pessoas também muitas vezes se identifiquem, né? E quando a gente se identifica com alguém, eu acho que isso traz um certo alívio pra gente, né? Quando a gente passa uma vida, às vezes, se achando o patinho feio, o esquisito, né? A gente olha pro outro e vê que ele também tá passando pela mesma coisa, que ele também se acha esquisito, que ele também tá com dificuldade de se inserir nesse mundo aqui, cheio de regra, tão perfeito, tão bonito, né? A gente entende que a gente não tá sozinho também. Então, muito do que eu vou fazer aqui talvez seja isso. Seja compartilhar, sabe? Esse talvez seja o meu maior ato de coragem aqui, né? Até hoje. E, de fato, assim, eu acho que todo mundo, né, tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. E a gente vive de histórias, né? A gente assiste filmes, a gente assiste novela, a gente, enfim, séries. Todo mundo tem algo aí que gosta de acompanhar.
que é o espelho pra gente de muita coisa, né? A gente se identifica com aquilo porque aquilo traz alguma coisa que se assemelha conosco de alguma maneira. Então, eu acho que essa história, nossa, ela precisa ser celebrada, sabe? Ela precisa ser respeitada e celebrada. Porque se você ser único, né? Deus não precisou fazer um ser igual a outro, né? Mesmo que sejam gêmeos, jamais vão ser totalmente iguais. Principalmente relacionado ao que você tem aqui dentro. Então eu acho que a minha missão talvez seja essa. Seja mostrar para você que tá aí do outro lado também que a gente pode ser quem a gente é. Mesmo que muitas vezes seja difícil, que tenha muita coisa contra, eu acho que vai chegar um momento em que você, assim como eu, vai perceber que o tempo passou e que ele vai continuar passando. E que você vai precisar em algum momento olhar para dentro de você. Você vai ter que confrontar algumas coisas que ficaram esquecidas. E eu vou dizer para você que é fácil porque não é. Mas eu digo para você que é necessário. E que talvez isso salve a sua vida. Porque eu acho que isso salvou a minha vida. E assim, a minha vida já esteve em risco. Então eu olho agora e penso que esse é um momento de recomeço, de reconstrução. E que o que eu tenho para falar talvez possa te ajudar aí do outro lado, assim como também é um processo de cura para mim. No que eu consigo me expressar, no que eu consigo falar com quem está do outro lado, soltar um pouco daquilo que eu tenho dentro de mim, eu também estou me curando, também estou chegando mais próximo de ser justa comigo, entende? Porque muitas vezes a gente olha e a gente percebe que não está sendo justo com a gente. A gente talvez esteja sendo justo com todo mundo. A gente esteja se esforçando para fazer o melhor por todos que estão ao nosso redor. Sem perceber que a gente está se esquecendo. E olha, eu me arrisco a dizer que sendo mulher, sendo mãe, isso é muito, muito fácil de acontecer. Porque de fato a gente se doa muito, né? A gente acaba realmente deixando muita coisa de lado para poder cuidar dos outros, né? E para fazer o nosso melhor pelo outro, que precisa de nós, que depende da gente. Então, eu desejo que você, aí do outro lado, possa um dia parar e se olhar e ver quem tem aí dentro que quer sair, que precisa sair. E que se você não deixar sair, meu amor, vai te rasgar o peito por dentro, tá? E que você consiga olhar para si mesmo com amor, o mesmo amor que muitas vezes você olha para o outro, né? Que você é generoso com o outro, seja generoso com você também. Se dê uma oportunidade de vez em quando de fazer aquilo que você gosta. Pergunta para você o que você gosta de fazer. Anos atrás me fizeram essa pergunta e eu não soube responder, gente. E às vezes eu fiquei tão incomodada com aquilo que eu nunca mais tirei da minha mente que eu tinha que descobrir o que eu gostava de fazer. E como que eu fazia para relaxar, o que eu poderia fazer para me sentir bem, porque eu acho que eu estava só cumprindo papéis e eu não estava de fato me dando momentos de lazer, momentos de relaxamento. Eu estava exigindo dessa máquina aqui mais do que ela podia dar, sendo que eu não desligava ela para nada. Pensa numa pessoa ansiosa que não desligava. Exatamente assim eu cheguei onde eu cheguei, com algumas situações bem difíceis para resolver. E eu desejo que você não precise passar pelas coisas que eu passei para chegar aqui e que você consiga se enxergar. Que esse momento
de se olhar, entender que você não é perfeito e tá tudo bem, chegue para você, mas não para você ficar triste sabendo que você é imperfeito. Não. Gente, não tem como. Não tem como. Me desculpe quem tá tentando ser perfeito ainda. Eu não acredito mais nisso. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso de ser imperfeito, eu entendo também que a gente é o que a gente é. A gente traz com a gente características, algumas muito positivas, outras talvez menos. Mas todas elas eu acredito que se unem para que a gente possa continuar aprendendo aqui dentro desse mundo que a gente está vivendo. Né? Nós estamos aqui nessa experiência humana. Então eu acredito muito que a gente precisa ser humano, né? E o ser humano é falho, ele vai errar, ele vai tentar de novo, pode errar de novo, mas em algum momento você vai perceber que aquilo que você fez tinha sentido. Mesmo às vezes nos erros, né? Foi ruim para alguma coisa, para alguém, mas também trouxe um aprendizado. Então eu acho que se a gente olhar para a vida como uma escola mesmo, como um lugar de aprendizado, a gente consegue ver sentido nas coisas, né? Então, gente, eu gostaria muito que você aí do outro lado se visse, olhasse para dentro de você, que não é fácil. Tem um caderno para você anotar suas coisas. O nome desse canal é Caderno Sem Pauta, porque um caderno com pauta te limita. Mas sendo uma pessoa que gosta de escrever, de desenhar, eu acho que uma folha em branco assim, ela é um espaço mais livre para você se expressar. Se você gosta de desenhar, pintar, escrever, sei lá, rabiscar, que seja, faz isso, né? Aqui eu faço algumas coisas, eu escrevo mensagens para mim. Hoje eu aprendi a falar comigo intencionalmente, né? Eu já falava sozinha a vida toda, passei a vida toda falando sozinha. Por que não escrever mensagens positivas e de incentivo para mim? Já que eu passei a vida tentando incentivar outras pessoas também. Então é sobre isso, gente. Eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas eu queria falar um pouquinho de mim, trazer essa reflexão para você e desejar que você se cure daquelas coisas que você não fala com ninguém. Mas que se você puder falar com alguém, talvez alivie bastante. Se dê uma chance, se dê uma flor, se leve a passear, tomar um café. Às vezes não dá para fazer coisas muito extravagantes. Faz o que você pode. Faz o que você pode com o que você tem. Mas se permita, se trate bem, para que você continue aqui. Você quer tratar os outros bem, você quer cuidar dos seus, você quer alcançar alguma coisa. Então você precisa estar bem também, tá bom? Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Um beijo para quem me ouviu até aqui. Muito agradecida de coração.